Olá, eu me chamo Nelson e sou natural de Grangeiro, no Ceará. Gostaria de compartilhar com vocês a história sobre o encontro do meu pai com o lobisomem. Bem, na época eu era um rapaz e namorava uma moça que morava a uns 40 minutos da minha casa. Eu sempre ia lá de bicicleta e costumava voltar bem tarde. O estranho é que sempre que eu voltava, lá por volta das 11h30 da noite, o meu pai sempre estava me esperando na varanda de nossa casa e eu achava muito estranho, porque eu nunca fui de beber e nunca fui de virar as noites fora de casa. Essa moça chamada Ludmila. Um dia, quando eu estava voltando da casa dela, de longe, eu vi o meu pai sentado na cadeira em frente à nossa casa. Eu já fui descendo da bicicleta e perguntando a ele por que de tanta preocupação. Ele encheu os olhos de lágrimas na mesma hora e eu até perguntei se ele estava bem. Ele disse que sim e apontou para a lua que nessa noite estava cheia. E ele me contou uma história que nunca mais vou conseguir esquecer. Ele começou falando: "Filho, eu era só um pouco mais novo que você naquela época. Estávamos voltando, eu e os meus pais, em uma carroça. Nós tínhamos ido visitar a tia, que estava doente, e acabamos perdendo a hora. Tivemos que pegar a estrada à noite e era uma escuridão total. A lua estava cheia naquela noite como está agora, e daí clareava um pouco do caminho. Nós estávamos quase chegando em casa, quando o cavalo que puxava a carroça parou e começou a andar para trás e dar pinotes. Eu estava com muito medo e não continuaria o caminho. O meu pai desceu da carroça e começou a tentar acalmar o animal que estava claramente muito assustado. Eu e a minha mãe começamos a tentar ver alguma coisa ao redor, pois poderia ser uma cobra ou coisa do tipo. E nessa hora, escutamos uma coisa quebrar o mato adentro. E não deu para ver na hora o que era, mas pelo barulho que fez deveria ser muito grande. O meu pai começou a puxar o cavalo em direção à nossa casa, pois assim como eu e a minha mãe, ele também estava com muito medo. Chegamos em casa e ele disse para minha mãe entrar rápido e mandou pegar um facão e a arma que ele tinha. Eu fui rápido, enquanto ele tirava as amarras do cavalo e soltava ele no curral. O cavalo estava claramente ainda muito assustado. O meu pai olhava de um lado para o outro e me chamou para entrarmos em casa. Entramos e ele me pediu uma cadeira. Depois sentou ao lado da janela com a arma na mão e ficou ali olhando com a janela só um pouco aberta. Eu já estava com medo porque eu nunca tinha visto ele daquela maneira. Parecia prever alguma coisa. E ele estava certo, porque não demorou muito e começamos a escutar um barulho de um animal correndo e bufando em volta da casa. E nessa hora eu pensei que poderia ser algum tipo de porco do mato ou coisa assim. Só que aquela coisa pulou uma cerca de quase 2 metros de altura e foi para cima do cavalo. E um porco não faria isso. Eu olhei para o meu pai e ele estava imóvel assistindo aquela cena e eu nunca tinha visto ele assim. O meu pai era tipo aqueles homens corajosos que andavam no mato a noite inteira caçando. E mesmo daquela maneira, ele tomou coragem, pulou a janela, correu com a arma em direção àquela coisa que já estava atacando o nosso cavalo. Ele chegou perto o suficiente para acertar um tiro bem no meio das costas. Aquela coisa deu um grito pavoroso e saiu quebrando mata adentro. O meu pai voltou para casa, recarregou a arma e ficou atento caso aquilo voltasse. Só que naquela noite, o lobisomem não voltou. E pela manhã, o meu pai falou com alguns amigos que moravam perto de nós, na época, sobre o que tinha ocorrido na noite anterior. E eles disseram que tinham escutado barulhos estranhos, vindo de uma velha casa que tinha
a alguns quilômetros de onde morávamos. A casa estava abandonada e caindo aos pedaços, e poderia ser um bom lugar para começar a procurar. Bem, era por volta de 10 da manhã, estava chovendo muito, e mesmo assim fomos na tal casa, tentando achar alguma resposta sobre o ataque da noite anterior. E no caminho até lá, o meu pai falava: "Era o lobisomem. Eu não estou louco, eu vi. Era o lobisomem." Os amigos do meu pai, mesmo vendo o nervosismo dele, o olhavam incrédulo, e até mesmo eu entendi. Pois quem interrogaria alguém falando que fulano era lobisomem? E foi então que chegamos em frente à casa onde as pessoas tinham escutado barulhos estranhos. E nem precisou forçar a entrada, pois a porta da frente estava em pedaços. E logo quando entramos, vimos uma poça muito grande de sangue bem na sala velha, e o meu pai falou: "Eu atirei naquela coisa, ela esteve aqui e sangrou muito." Continuamos vasculhando a casa para tentar achar alguma coisa, mas não achamos nada. E quando já estávamos voltando para casa, encontramos o senhor Pedro, que era um antigo amigo do meu pai, e ele contou a história do ataque que tinha acontecido e o que ele tinha achado na casa abandonada. E foi quando ele falou: "Eu vi um homem andando com dificuldades e com roupas muito sujas há mais ou menos 1 hora. Perguntei se ele precisava de ajuda, mas ele nem me olhou. E nessa hora o meu pai correu, pegou o cavalo e foi tentar alcançar o tal homem, mas não conseguiu." O meu pai não teve dúvidas de que esse estranho homem era o lobisomem, e depois disso, ele nunca mais andou à noite por essas estradas, nem ele e nem eu. E depois do meu pai me contar essa história, eu entendi o porquê dele ficar tão preocupado por eu chegar tarde. Eu nunca tive a experiência de dar de cara com essa coisa, mas eu vejo a verdade nos olhos do meu pai, cada vez que ele toca no assunto. Essa experiência muda a rotina de quem vê para o resto da vida. Muda a maneira de encarar os dias e principalmente as noites de lua cheia. Boa noite. É você, Satanás? É você, Satanás! Olá a todos do canal, eu me chamo Josh, tenho 46 anos e hoje quero compartilhar com todos vocês uma história verídica que aconteceu há alguns anos. Eu fui casado dos meus 23 a 39 anos. A minha esposa e eu tínhamos uma linda família. Tínhamos 2 meninos gêmeos de 10 anos e uma garota de 14, além de uma linda cadelinha da raça pastor alemão, que era o xodó da família. As crianças amavam a cadela, que se chamava Puma, mas para a minha esposa, ela nunca se simpatizou muito pelo animal. Na época, na verdade até os dias de hoje, eu trabalhava nos Estados Unidos em uma companhia aérea, mas por passar muito tempo em viagem, as minhas férias eram longas e sempre eu quis trazer a minha família para a América, aonde vivo hoje na cidade de Oakland, na Califórnia. A minha esposa sempre se recusou a vir. Dizia ela que jamais largaria os seus pais e seria difícil para as crianças se adaptarem na idade que elas estavam. Bem, certa vez conversando com meu filho Enzo, um dos gêmeos, no meio da ligação, eu disse que traria um celular novo para ele. Daí, ele disse que não precisava, que eu podia comprar para o seu irmão, o Arthur, que ele já havia ganhado um celular novo. Então,
O Enzo disse que o amigo da mãe dele havia dado esse celular para ele. Antecipei a minha volta para o Brasil e cheguei em casa em uma sexta-feira por volta de meia-noite. Entrei silenciosamente e vejo a minha ex-esposa com um cara em nossa cama. E para não fazer besteiras, eu fui até o meu carro e a minha cadela, a Puma, ela veio até mim tentar me consolar. Então coloquei ela no carro e fomos para um hotel. Puma e eu, no outro dia cedo, voltamos para casa. Eu fui na intenção de pedir a separação e a guarda das crianças. Mas a minha esposa já havia feito as malas e desaparecido com as crianças. Peguei a minha cachorra, a Puma, e voltamos para a América. Bem, era só Puma e eu. Tínhamos um ao outro. Eu sempre levava ela nas viagens, pois como eu era piloto, era fácil levá-la. E ficamos em hotel à beira-mar, com tudo incluso pela companhia aérea. Puma e eu permanecemos juntos e felizes. Ela viajou todo o mundo, mas infelizmente ela faleceu no ano de 2017. Aquilo sim, foi um arraso para mim. Foi pior do que pegar a minha esposa na cama com outro homem, e pior que perder a minha família, pois um pedaço de mim foi embora junto com Puma. Isso pode parecer estranho ou até loucura, mas eu lhes asseguro que não é nenhuma brincadeira. Já faz algum tempo que Puma tenta se comunicar comigo das terras do além da vida. Eu não sei bem o que causou isso, mas eu estou contente de tê-la por perto. Mas eu me tornei uma pessoa muito estressada. Eu acabei me isolando das pessoas. Eu decidi que a única maneira que eu conseguiria encontrar o amor seria se Puma voltasse para mim. Eu até perguntei para alguns pais de santo e voduístas de Nova Orleans se isso seria possível. É claro que eu encontrei muitos olhares confusos e o ocasional e sarcásticos, mas é claro. E apesar do meu estado, e comecei a ter esperança de que um dia eu seria visitado pela energia de Puma. Eu estava dormindo, sonhando, um sonho lúcido. Para aqueles de vocês que não sabem o que é um sonho lúcido, é quando se está sonhando e estamos conscientes disso. E foi por isso que eu me lembro de cada detalhe do sonho. Eu me lembro que estava ao ar livre e o céu era vermelho. Não tinha um sol, mas estava todo iluminado. Eu estava num campo verde sem árvores, com a grama balançando ao vento, até onde a visão alcançava, com pequenos arbustos aqui e lá, e eu podia ouvir trovões, mas não via nuvens. Eu estava me sentindo completamente abandonado e perdido. Eu me deitei no chão encolhido, segurando os meus joelhos junto ao peito, e eu não sei por quanto tempo eu fiquei assim, mas do nada apareceu Puma. Ela vinha correndo até mim, batendo o rabo e com a boca aberta como se estivesse sorrindo. Ela estava feliz e muito carinhosa ao me ver e parecia estar bem mais jovem. Puma pulou em cima de mim, brincamos, festejamos, eu a abracei, disse a falta que ela me fazia e que ela não fosse embora nunca mais, porque eu ainda precisava dela nessa vida. E mesmo eu tendo consciência de sua morte, eu sentia o seu cheiro, o seu calor, e tudo que eu dizia a ela é que eu fui traído por todos, mas ela permaneceu ao meu lado até o final. Eu a abracei e disse que se fosse possível, eu daria a minha vida em troca da dela. Até que do nada, apareceu uma mulher. Era uma jovem radiante que falava com uma voz forte e potente, e ela disse: "É esse o seu destino. A sua cachorrinha é tão leal que se você morresse no lugar dela,
ela morreria em seguida. Vocês humanos não podem compreender o puro amor desses animais. Vocês substituem a sua família, amigos e até os animais. Mas o laço que eles criam com vocês é para sempre. E é por isso que quando algo de ruim vai acontecer com alguém, acontece primeiro com o animal. Porque vocês sobrevivem sem eles, mas eles não sobrevivem sem vocês. Bem, eu não fiquei com medo da mulher. Na verdade, eu senti uma certa verdade no que ela dizia. Puma desapareceu em meus braços e eu não pude mais senti-la. Então desabei a chorar. A mulher estendeu a mão e eu a segurei e ela me ajudou a levantar. Ela não disse uma palavra, mas eu podia sentir os seus pensamentos e ela sabia que eu estava perdido. Eu coloquei os meus braços em volta do pescoço dela e ela me apertou em um abraço reconfortante e me segurou junto dela. E antes que eu acordasse, ela disse para que eu não me preocupasse, pois nada nesse mundo acaba. A matéria sempre se transforma em energia, e a energia, espírito, alma, seja lá como chamamos, a energia da Puma sempre estaria comigo até o meu último dia de vida, pois o laço de um ser puro sem pecados é para sempre. E então eu acordei aliviado. Desde então, Puma tem estado comigo, não somente nos sonhos, mas fisicamente também. Ela move as coisas, eu sinto ela ao meu lado na cama, se comunica comigo através de sentimentos, imagens, sonhos e simples pensamentos. E eu até já senti ela me lamber quando eu choro. Ela está sempre por perto e eu fico contente por isso. Aparentemente ela não gosta quando eu fico triste, pois sempre ouço os seus latidos em minha cabeça. Puma, mesmo no outro mundo, ela tem me ajudado muito, e eu acho que eu tenho ajudado ela também. Nós dois nos sentimos como se a nossa ligação fosse eterna, e eu estou aos poucos voltando ao meu estado normal, recuperando a minha vida com a presença da minha fiel companheira. E vocês, já perderam um bichinho de estimação que já amou muito? Obrigado a todos pela sua paciência e obrigado por ouvirem a minha história. Boa noite e vão dormir. É você, Satanás? É você, Satanás!